Senta que lá vem a história. Fala galera, beleza? Hoje trago aqui mais um tema. Review Far Cry 6, uma revolução feita de melhores momentos. Já deixa seu like no vídeo galera. Já se inscreveu no nosso canal oficial? Corre lá pro YouTube, ative as notificações e fique por dentro do mundo dos games para sua dose de notícias e entretenimento diárias. Os primeiros segundos da apresentação de Far Cry 6 trazem um lado surpreendente da franquia da Ubisoft. Com uma estética digna de filme de James Bond, a abertura vai traçando a história de seu cenário, o país de Yara, cujas raízes se espelham nas origens de Cuba como nação, da invasão dos colonizadores espanhóis até a revolução, que levou a mais de meio século da família. Finalmente colocamos nossas mãos no tão aguardado Far Cry 6, a nova versão do game da Ubisoft que combina histórias densas e profundas com ação desenfreada em primeira pessoa. Já faz 17 anos que fomos parar em uma ilha atrás de um cientista maluco com suas experiências em humanos, controlando um agente das forças especiais. Não somos mais aqueles personagens cheios de táticas e recursos para explodir tudo ao melhor estilo filmes de ação dos anos 80. Para isso tem Far Cry Blood Dragon. O mundo de Far Cry se tornou menos preto e branco e ficou mais cinza. Roda a matéria, vai! Nos últimos anos, a Ubisoft tem gostado da ideia de utilizar de alegorias ideológicas para estabelecer o tema do Far Cry, e com ele, a liberdade de tocar o terror pelo mapa da maneira que quiser. Mas eu não esperava ver algum tipo de reflexão minimamente profunda sobre os temas nos quais o jogo se debruça, ao trazer um lado pouco debatido quando se fala da Revolução Cubana hoje em dia, o de um movimento que se levantou contra o imperialismo. E talvez seja isso que Far Cry 6 queira mostrar um pouco. Que o mundo pode ser mais cinza e menos bem e mal. Claro, não há muitas dúvidas sobre as ações de Anton Castillo, o ditador da fictícia ilha de Yara, uma típica república das bananas, que povoam as muitas pequenas ilhotas no Mar do Caribe, inspirada na atual Cuba, que já vimos em tantos filmes, como por exemplo, Os Mercenários de Sylvester Stallone. Aquela típica situação de eu amo meu país e meu povo, mas governa tudo com um autoritarismo absurdo. Anton Castillo é um ditador em todos os sentidos. Mas, ainda assim, há algo a mais nas motivações dele. A relação com seu filho, Diego, é realmente tão problemática como o jogo nos faz acreditar no começo? Será que realmente as plantas de tabaco borrifadas com o tal viviro podem ser o remédio milagroso que curará o câncer? Será que vale a pena a vida daqueles que morrem nas plantações com a toxina em troca de um remédio que acabaria com o câncer em todo o mundo? Como diria o Sr. Spock em Star Trek, neste caso, as necessidades de muitos superam as necessidades de poucos. Observar o passado é o caminho para garantir que as mazelas antigas não voltem a nos assombrar no futuro. No sentido inverso, essa é também uma forma de observar e analisar o que funcionou no passado, para que possa ser repetido com as devidas adaptações, enquanto o antiquado, o criticado e o traumático é deixado para lá. São conceitos básicos da Revolução em Yara, o país fictício de Far Cry 6, e formam elementos que permeiam a própria experiência com o game. Desde o quarto título, que sucedeu o game que trouxe a marca de volta aos holofotes, a Ubisoft já havia se mostrado disposta a aprender com os erros do passado ao criar novos títulos. Este sexto jogo é o que mais faz isso, não apenas em termos de reconhecer aquilo que não funcionou ao longo da história recente da série, mas também de trazer de volta seus melhores momentos do passado para criar um universo coeso, conectado e, acima de tudo, vivo. Mais do que aberto, Yara é um mundo vivo e cheio de possibilidades. O caminho para as missões da história, interessantes por si só, sempre envolvem diferentes obstáculos, postos inimigos, combates aleatórios, prisioneiros para se libertar e várias formas de interação que trazem a sensação de que tudo está acontecendo o tempo inteiro.
Não há tranquilidade neste universo em ebulição, no qual a força opressora de um governo fascista começa a bater de frente com uma rebeldia que ganha, na forma do próprio jogador, seu maior e definitivo reforço. Do outro lado está um regime geracional, que mais do que manter o próprio poder, deseja sair ao conflito com potências internacionais usando o viviro, uma droga derivada do tabaco que é vendida pelo líder como a cura do câncer. É essa a mensagem diária para o mundo, enquanto, internamente, a realidade é muito mais suja. Como jogador, além de levar o combate à porta do ditador, também trabalhamos para quebrar o próprio ciclo de violência e isolamento. Estamos falando de uma franquia reconhecida por seus personagens característicos e Far Cry 6 não poderia ser diferente. Anton Castillo marca sua presença logo no início do game, tanto pela postura imponente do ator Giancarlo Esposito, Breaking Bad, quanto por suas ações, em um contraste entre a fala positiva sobre o futuro de Yara e seu primeiro momento de encontro direto, quando ele metralha uma embarcação cheia de refugiados para que eles morram, não baleados, mas afogados no veículo da própria fuga. É uma presença definitivamente marcante e que gera antecipação a cada nova aparição. Mais do que isso, Castillo parece estar em absolutamente todos os lugares, gerando uma inquietação constante para os jogadores que efetivamente mergulharem no mundinho de Far Cry 6, algo nada difícil de acontecer, diga-se de passagem. Estamos sempre ouvindo sua voz em pronunciamentos, vendo sua figura na televisão de instalações inimigas, outdoors ou pichações, e entendendo como sua influência se estende até os cantos mais remotos de Yara. Da mesma forma, sua mão de ferro também toca a todos e, na mesma medida, serve de motor para a revolução e figura atemorizante. Entre uma ministra da propaganda que trabalha para garantir essa imagem sempre perene ou um general que é o vetor dos atos violentos, mas apenas para que Castillo não suje suas mãos de sangue, está um dos elencos mais poderosos já vistos na franquia, com Castillo sendo apenas a ponta de uma pirâmide que domina, ataca e pressiona a todos. O mesmo também vale para a Revolução, que conta com rappers, mercenários veteranos e velhos ícones de revoluções antigas, que ao contrário do protagonista, já entenderam que a luta não é temporária, mas sim, dura por toda a vida. Dani Rojas também ganha espaço e foge, de uma vez por todas, da convenção do protagonista mudo de um jogo de tiro em primeira pessoa. Após a escolha de gênero que define sua aparência, incorporamos um personagem que possui sua própria história, descobrindo dentro de seu espírito da revolução. Entra em jogo um sistema de customização que faz parte da experiência como um todo, pontuado por raras e até um pouco esquisitas aparições em primeira pessoa, durante a exploração de assentamentos dos rebeldes, para que possamos ver as roupas, armaduras e equipamentos em uso. As vestimentas também servem como um posicionamento contra um regime e, se existe um game que a Ubisoft pode falar que não é político, definitivamente não é esse. Far Cry 6 não tem mensagens ou críticas claras a um regime ou outro, mas também não recorre muito às entrelinhas na hora de falar sobre fascismo, violência e o levante dos desprivilegiados. Não é um manifesto revolucionário, claro, mas não é um título chapa branca que deixa de lado oportunidades, como em seu passado não tão distante. Far Cry 6 não traz tanto Castillo quanto gostaríamos, mas não é como se, mais uma vez, a Ubisoft tivesse criado um personagem absoluto apenas para servir de capa para o game. Muito pelo contrário, a empresa dividiu para conquistar, criando um mundo que soa coeso, assim como seus protagonistas, enquanto faz sentido até mesmo de uma arma lançadora de discos de Macarena ou de um ataque venenoso que faz com que oponentes se virem uns contra os outros. Todos são elementos perenes ao mundo, já que, além do próprio protagonista, os inimigos também possuem acesso a tais armas, em versões até melhores, na realidade, já que a tecnologia de gambiarras aperfeiçoada pela resistência e, na realidade, criada a partir dos armamentos do exército de Castillo. Abrem-se, aqui, as portas de um título que não tem medo de brincar com as próprias convenções e que usa isso como forma de criar a própria personalidade.
O mesmo também vale para o cenário em si, com um mapa gigante, como se tornou tradição nos jogos mais recentes, e que vai sendo desbloqueado de acordo com o progresso. Temos ainda a maior variação da história da franquia, com áreas de mata, pântanos, regiões rurais e locais paradisíacos, enquanto a capital representa o desafio final e, também, o cenário mais cosmopolita de Ara, servindo como o símbolo do poder de Castilo. Nessa variação, Far Cry 6 arruma tempo para posicionar o país em seu próprio universo e fazer referências ao passado. Uma das primeiras missões remete a um dos momentos mais icônicos do terceiro jogo, quando queimamos uma fazenda de Viviro, enquanto um culto misterioso e recém-desaparecido gerou um fluxo maior de armamentos a Yara, fazendo a alegria do ditador. Quem acompanha a série se sente mais parte desse mundo, enquanto os que chegaram agora terão acesso ao melhor que a saga tem para oferecer. Esse movimento também se reflete na jogabilidade em si, que traz ainda mais traços de RPG do que seus antecessores. Logo de início, o jogador perceberá que todo inimigo possui barras de vida visíveis, que, felizmente, podem ser desligadas, assim como, ao longo da aventura, notará regiões com maior ou menor grau de ameaça. O indicador numérico é claro. Ali, o chumbo é mais grosso e os inimigos estarão melhor preparados. Ao longo da aventura, reforços de soldados são enviados às diferentes regiões de Ara, na medida em que Dani e seus companheiros desferem golpes certeiros ao regime de Castilo. Chama a atenção o equilíbrio no sistema de progressão de Far Cry 6, com o jogador tendo acesso rápido a boas metralhadoras e uma grande variedade de armamentos. Ainda assim, se verá lidando com as circunstâncias enquanto não possui os itens necessários para melhorar um rifle a seu gosto ou nos momentos em que se vê obrigado a enfrentar uma aeronave sem possuir os explosivos que cuidariam dela rapidamente. É como se o título desse com uma mão e tomasse com a outra. O supremo aparelho nas costas de Dani, que serve como uma espécie de ataque especial, é devastador, mas não pode ser mirado e depende de carregamento, devendo ser utilizado de maneira esporádica. As armas de gambiarra são devastadoras, sim, mas tem manuseio difícil, enquanto o silenciador feito de garrafas privilegia os jogadores mais precisos. Quem precisar atirar mais de uma vez estará em maus lençóis, já que o plástico não foi feito para isso. São muitos recursos, itens e peças envolvidas na criação de acessórios e melhorias, com a recomendação de que o jogador gaste um tempo analisando os menus e entendendo a maneira preferida de jogar Far Cry 6. O game vai oferecer armas diferentes e equipamentos novos, mas cabe a cada um moldar a própria experiência. Isso também vale para todo o universo que, como já dito, é rico e cheio de elementos, pipocando o tempo todo enquanto você segue para uma missão específica. O cuidado com os detalhes é tamanho que chega a ser uma decepção ver os modelos de alguns dos personagens. Mesmo nos consoles de nova geração, para os quais Far Cry 6 é otimizado, algumas movimentações faciais e corporais ficam aquém do que foi visto até mesmo no game anterior. Esse problema chama a atenção, principalmente, em alguns momentos de Castilo e seu filho, Diego, que passam a impressão de estarem rodando em uma qualidade menor que seus aliados elementos do cenário. Far Cry 6 traz uma mistura de elementos que o torna o mais rico e expansivo de toda a franquia. Em uma transição de gerações, e para um grande blockbuster, essa seria quase uma obrigação, mas não para por aí. Temos também o game mais cheio de personalidade de toda a saga que, ainda que corrija erros do passado e cometa alguns novos, entrega a sua melhor e mais abrangente experiência. Um jogo que mantém o seu caráter de entretenimento, mas que, com isso, também carrega mensagens e elementos interessantes o bastante para se tornarem memoráveis. O Demis Games jogou Far Cry 6 foi analisado no Xbox Series X, em cópia digital gentilmente cedida pela Ubisoft. Gostou do vídeo? Então deixe seu joinha. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação para receber todos os nossos vídeos. Deixe seu comentário para sabermos o que você achou da publicação.
Não perca nada, para isso deixe um joinha e se inscreva no meu canal. Compartilhe meus vídeos nas suas redes sociais para me ajudar a divulgar o meu canal. Denis Games.